Deputada gringa acusa o Alexandre de Moraes de ser um idiota útil para o socialismo. Isso aos olhos do mundo inteiro. O mundo inteiro viu essa deputada levantar a foto do Alexandre de Moraes e chamá-lo de idiota útil. Alexandre de Moraes já deu 48 horas para a deputada entregar o celular e prestar a conta, explicações sobre o porquê ela acha que ele é o idiota útil. Ah, meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Temos um pedaço do vídeo traduzido para português para você ver o que realmente aconteceu nessa audiência. Uma audiência sensacional, onde o Brasil foi exposto, o Alexandre de Moraes foi exposto, o sistema foi exposto. Então nós vimos agora o Brasil sendo observado pelo mundo como uma democracia híbrida, um país que não é mais uma democracia, mas é aquele país que está indo de democracia para uma visão totalmente ditatorial. É isso que acontece no Brasil de hoje. Então, meu amigo, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto, sem muito lero-lero. Primeiramente, eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui foi o que a deputada, né, essa deputada falou, e eu quero mostrar a matéria para você e também mostrar o vídeo dela. Pessoal, fiz a tradução na inteligência artificial e você vai assistir aqui, ó. Deputada dos Estados Unidos exibe foto de Moraes no Congresso e o chama de tolo. Maria Elvira Salazar afirma que ministro é totalitário e diz que Lula é socialista. Eduardo Bolsonaro, Nicolas e outros brasileiros estavam presentes. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, exibiu uma foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante uma sessão da Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, nessa terça-feira. A republicana criticou a atuação de Moraes e chamou o presidente Luiz Inácio Lula Silva de ex-condenado por corrupção durante a audiência pública, que contou com deputados e senadores de oposição brasileira. Vamos aqui mostrar o vídeo a você de como ela falou exatamente o que eles estão dizendo que ela falou. Vamos ver aqui onde está esse documento aqui. Peraí, deixa eu pegar isso aqui para a gente colocar aqui para você assistir nesse momento. Peraí. Aqui. Vamos lá. Aqui, agora eu vou conseguir colocar. Peraí, segura as pontas. Olha isso aqui. Infelizmente, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, cheguei à conclusão de que agora o Brasil não só tem um criminoso condenado por corrupção política como presidente, Ignácio Lula da Silva, mas agora também tem um operador totalitário como chefe da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. Uau! Obrigado. Quero dizer, não há nada para celebrar. Os cidadãos brasileiros menos favorecidos merecem muito mais do que isso. E estão celebrando porque alguém finalmente está dizendo isso. O país mais importante economicamente falando, a maior economia no hemisfério ocidental, América do Sul, eu diria, para ser mais preciso, merece algo melhor. Então, dito isso, Elon Musk, o dono do Twitter, tornou-se alvo do mais alto tribunal porque ele revida e responde a críticas de forma contundente e polêmica, gerando repercussão e debates acalorados nas redes sociais. E é assim que se faz em uma democracia. Na verdade, não temos certeza se o Supremo Justiça, senhor de Moraes, é um socialista ou não. É importante refletir sobre isso. Ele é um tolo útil ou um idiota útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está restringindo o direito mais fundamental que qualquer democracia, incluindo os brasileiros, tem, que é a liberdade de expressão. E realmente não entendo por quê. Por isso, muito obrigado, Sr. Schellenberger, por estar aqui conosco. E eu gostaria que você nos explicasse o motivo pelo qual você acredita que Elon Musk e o Twitter estão sendo alvo das ações democráticas atualmente. Esse cara... E eu elogio Elon Musk por fazer isso. Muito bem.
É exatamente o que ele precisa fazer, não apenas no Brasil, mas ele precisa criar o modelo brasileiro como um exemplo de alguém que tem... Sim, está bem. Ele precisa criar um exemplo não apenas para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e para o restante do hemisfério de que não se mexe com a liberdade de expressão de forma geral. Não importa o que você está dizendo, você tem o direito de dizer desde que não incite violência, ponto final. Então, existem dois fatos aqui que eu acredito que poderiam fornecer mais informações sobre a identidade do senhor de Moraes, e esses são fatos. No 1, ele... Dei a ordem para remover uma publicação que dizia que Lula da Silva apoia Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, do meu perfil nas redes sociais. Bem, sim, é verdade. Por que os brasileiros não podem ter conhecimento disso? O senhor de Moraes ordenou que fosse retirado. Então, por que a informação é mantida em segredo? Número 2. Ele deu 1 hora para a empresa, para o Twitter, remover postagens de políticos conservadores. Caso contrário, seriam multados em $30 mil de penalidade. Então, 1 hora. E se você lesse o e-mail 30 minutos depois? Você teria apenas 30 minutos para removê-lo ou seria multado em R$30 mil. Sim, é verdade. Temos a presença dos políticos Carla Zambelli e Marcel Van Hatten aqui conosco. Eles são 2 dos presentes. Então você viu, né? Uma tradução, você sabe que a tradução artificial perde algumas coisas, mas foi muito mais forte se você assistiu e entende o inglês. Mas é inacreditável que ela disse sobre o Alexandre de Moraes e o presidente Lula, né? Ela fala que o Lula é um criminoso, e esse comecinho aqui, vamos voltar aqui só para você ver o começo, para falar mais uma vez, olha o que ela fala aqui, ó. Vamos lá. Infelizmente, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, cheguei à conclusão de que agora o Brasil não só tem um criminoso condenado por corrupção política como presidente, Ignácio Lula da Silva, mas agora também tem um operador totalitário como chefe da Suprema Corte. Ela diz que agora o Brasil tem um presidente condenado e você tem um operador, né, totalitário, Alexandre de Moraes. E aí ela vai e faz a conexão, dizendo que o Alexandre de Moraes é um idiota útil do socialismo. Ou seja, ela diz que o Alexandre de Moraes é um idiota útil do Lula. O Lula é o socialista aonde utiliza o Alexandre de Moraes com o idiota útil. É isso que ela está tentando explicar para o mundo, né? Lembrando a você que isso aqui não está sendo falado para o Brasil, isso aqui está sendo falado para o mundo inteiro. O mundo inteiro começa a conhecer o Alexandre de Moraes, começa a conhecer mais e mais sobre Lula e os acontecimentos que agora no Brasil. Então aqui agora está a matéria, né? Deputado dos Estados Unidos exibe foto do Alexandre de Moraes no Congresso e chama-o de tolo. Maria Elvira Salazar, ela é uma cubana, né? Afirma que ministro é totalitário e diz que Lula é socialista. Por isso que ela diz que ele é um tolo útil ao socialismo, ele é um tolo do Lula. Então, ele está sendo usado pelo Lula para fazer essas ações totalitárias, é o que afirma a deputada, né? Então tá aí, a republicana criticou a atuação de Moraes, o chamou o presidente Lula de ex-condenado, na verdade chamou ele de condenado por corrupção durante a audiência pública que contou com deputados e senadores da oposição. Nós não sabemos se o ministro é um socialista ou se ele é um tolo, ou se ele é um tolo útil para o socialista, ou seja, um tolo útil para o Lula. Mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia, que é a liberdade de expressão, disse a congressista. Enquanto eu fazia minha pesquisa, cheguei à conclusão que o Brasil não apenas tem um condenado por corrupção como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mas agora tem um operador totalitário como chefe da Justiça da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. A deputada também elogiou o dono do X, Elon Musk, por desafiar as decisões do ministro do STF. A sessão tinha como tema Brasil, a crise da democracia, liberdade e o Estado de Direito. E ouviu testemunhas sobre o suposto ataque à liberdade de expressão, censura e excesso do judiciário brasileiro, citando as decisões de Moraes. Cara, sensacional, né? Eis abaixo algumas das pessoas ouvidas.
o Michael Schellenberg, o jornalista norte-americano e autor do Twitter Files, Christopher Pavlovski, fundador do Rumble, rede social que saiu do Brasil por discordar da decisão judiciais de 2023, ou seja, foram expulsos do Brasil, basicamente. Paulo Figueiredo Filho, jornalista investigado por suposta propagação de desinformação nas eleições de 2022. Ele é neto do ex-presidente João Figueiredo, de 1918 a 1999, o último da ditadura militar. Você vê que é um dos únicos jornais que dizem que o Paulo Figueiredo é jornalista. Além de testemunhas, estiveram presentes os deputados federais Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Cabo Gilberto, Felipe Barros, Rodrigo Valadares, Marcos Polon. Senador Eduardo Girão do Novo e o ex-deputado federal Deltão Dallagnol do Novo também foram à sessão. As autoridades brasileiras, no entanto, não estavam em condição de testemunha, mas compareceram como convidados do Congresso americano em uma missão oficial. A viagem foi custeada pela Câmara dos Deputados. No caso de Dallagnol, a viagem foi custeada com seus recursos próprios. Eu não sei dizer se realmente foi custeada pela Câmara ou pelos recursos próprios, eu não sei dizer. Os presentes e demais integrantes da oposição celebraram as declarações do deputado republicano na sessão com aplausos, foram ouvidos na tribuna. Paulo Figueiredo chegou a dizer que o congressista teve a coragem de dizer que todos pensam. You don't mess with freedom of expression. Muito interessante, né? Eu acho que foi sensacional. Eu acho que vale a pena. Se você não assistiu ainda, depois eu tentei fazer uma tradução, tá lá a tradução, menos no começo eu fiz a tradução toda no nosso outro canal, e também eu fiz uma tradução que eu vou colocar aqui agora no próximo vídeo, uma tradução que eu fiz na entrevista depois da audiência, onde os deputados fizeram uma entrevista. Eu estava fazendo uma live, eles entraram ao vivo, um dos inscritos mostrou que estava acontecendo isso, e eu fui ver isso aí, né? Agora, nós temos outra matéria aqui interessante, que é essa aqui. Espera aí, que a gente vai botar aqui agora para você ver isso aqui, sobre o desgoverno Lula, né? Vamos lá, no desgoverno Lula. Vamos ver o que está falando aí o desgoverno Lula sobre essa situação. Olha só essa matéria aqui, pessoal, para a gente terminar. Vamos lá. Vamos lá. Essa matéria aqui. Olha isso, pessoal. Quem concorda com isso? A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. Rapaz, só essa frase, né, já venceu o dia, né? Essas duas linhas aqui, ela determinou, né, o que é o Lula. A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. O oportunismo é irmão da pequenez. E a tragédia do Rio Grande do Sul proporciona que Lula mostre o quão oportunista e pequeno ele é. O oportunismo é irmão de pequenez. É a estratégia do Rio Grande do Sul proporcionada que Lula mostre o quão oportunista e pequeno ele é. Depois de atentar tardidamente para hecatombe que vitimou os gaúchos, relembremos sempre que ele estava mais preocupado em fazer propaganda antecipada para Guilherme Boulos e seu candidato a prefeito do Rio, a de São Paulo. Lula esteve 2 vezes no Rio Grande do Sul. Lá, ele cumpriu o roteiro basicão, anunciou medidas emergenciais, prepara-se para esbórnia fiscal, fez discursos de solidariedade, disse as suas enormidades, como a de que os gaúchos gostam mais de trabalhar do que os outros por causa do seu DNA. Até aí, ele foi só medíocre. Mas a mediocridade não basta para o Lula. É preciso que ele seja menos que isso, como na entrevista de hoje concedida à rádio. Lá pelas tantas, ele afirmou: eu lembro quando teve a cheia na Bahia, em 2022. Eu lembro que o presidente da República estava passeando em um jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Eu lembrei esse caso para chamar a atenção para o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul.
desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Lula não teve o pudor de usar a estratégia do Rio Grande do Sul para comparar-se a Jair Bolsonaro, como se a omissão do presidente anterior justificasse suas próprias lentidão para perceber o tamanho da calamidade gaúcha. A fala de cunho eleitoral, para eventual ser usada em campanha, foi complementada pela mentira de que ele só abordou o episódio com Jair Bolsonaro porque fake news estariam desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. O que o presidente da República está se referindo? A crítica de que o governo nenhum está preocupado com os efeitos extremos da mudança climática. A sua própria demora em reagir às enchentes que devastaram 2/3 do Rio Grande do Sul? Os brasileiros de todas as partes do país estão mostrando uma solidariedade comovente com o Rio Grande do Sul, apesar de militantes petistas terem ido às redes sociais para apontar o dedo contra um Estado que, veja só o pecado, não ajudou a reeleger Lula. Não sou ignominia. Eles culparam os defensores do Estado mínimo, o neoliberalismo, que é como a esquerda passou a chamar o capitalismo depois da queda do muro, pela falta de prevenção e a desastres ambientais anunciados, sobre como esse pessoal da direita é negacionista climático. Balela pura. Ninguém tem plano para enfrentar seja o que for. Se você não nega o aquecimento global e não toma medidas preventivas para mitigar os seus efeitos, que diferença faz em relação a quem nega? No Brasil, o descaso e a incompetência não são atributos exclusivos do lado político. Como já disse, somos governados por uma gente impiedosa e amadora, e oportunista e pequena. A tragédia do Rio Grande do Sul não nos ensinará nada. Caraca, mano, sensacional essa matéria aqui, muito boa mesmo, mostra o que o Lula é, medíocre e pequeno. O racha na esquerda já virou quebra-pau, é um brigando com o outro, um xingando o outro, crítica de todos os lados. O Lula diz que o problema do dia 1º é o ministro, aí vem a Gleisi Hoffmann, culpa a ministra, porque isso está errado, aquilo está errado. Aí aquela base esquerdista rasga o Lula, chama o petismo de coisas que você nem vai acreditar. O bom é isso aí, é que Lula está em apuros, a esquerda está rachando, derretendo, e a gente está torcendo para a briga. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, apoie o nosso trabalho. Lembrando a você que todos os dias às 15 horas temos uma live marcada no nosso outro canal. Então vamos logo, sem muito lero-lero, olha o bicho pegando. Preste atenção, eu vou mostrar para você algumas falas aqui que realmente estão... A mim, eu tô ficando feliz com essas falas aí. Vamos lá, o esquerdista mais querido do Lula, vamos ver o que ele falou aqui. Vamos lá no esquerdista mais querido do Lula. Sabe que isso aqui são pessoas que eram animados com Lula, né? Olha só isso aqui. Você está dizendo que isso é insuficiente. Eu estou percebendo sinais, Rui, de um certo acordão no ar. E isso vem de uma semana para cá. O fato é que essas negociações, elas significam que a burguesia está abandonando o barco do PT. Não quer dizer que eles vão imediatamente para o corte, você entendeu? Eles estão abandonando o barco do PT, a burguesia. Vamos ver. Mas tem mais, olha isso aqui, vamos lá. O problema aqui que acontece com a esquerda é o seguinte: a esquerda não tem princípios. Ela é... Peraí, não tem princípios? Intrinsecamente... Vamos ver aqui, ó. Olha isso aqui. E aí, nesse momento aqui, é importante a gente voltar atrás e reanalisar os atos do Bolsonaro. Se a gente, quando o Bolsonaro fez o ato na Paulista, teve toda uma discussão meio bizantina sobre se tinha 1 milhão, 200 mil, 150 mil e tal. Naquele momento nós falamos, essa é uma discussão besta. O cidadão lotou a Paulista. Isso é importante. Aí não é importante, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque o Bolsonaro, papapá. E quando veio o ato de Copacabana, que foi menor do que o da Paulista, flopou. Pronto, o problema está resolvido. Não. Se você comparar os atos do Bolsonaro com o que aconteceu na esquerda, o ato do Bolsonaro ele engrandece.
O bolsonarismo, a extrema-direita, está tomando conta das ruas. Nós estamos indo para uma situação que é o seguinte: só a extrema-direita coloca a gente na rua. É isso que tem que ser pensado. Tem gente aí que fala, não, isso aí não tem nenhuma importância. Também é um caso de anglocismo meio histérico. Vai falar uma besteira dessas. Não, tem uma importância muito grande. Por exemplo, agora nós vamos entrar nesse período terrível de eleições municipais. Terrível. O Bolsonaro, onde ele vai, ele faz um ato grande. Ele está percorrendo o país inteiro. Ele está mobilizando a tropa dele. A ideia da mobilização é uma ideia que ela não tem significado mais na cabeça da esquerda brasileira. Eles acham que você mobilizar não é importante, não tem significado político mobilizar as pessoas. Mas será mesmo que eles acham... É o seguinte, o Bolsonaro... Será mesmo que eles acham que não tem importância? Ou se eles já desistiram porque sabem que não conseguem, não é? Porque uma coisa é você achar que algo não é importante, a outra coisa é você saber que não tem como fazer. Então você desiste. Não por achar que é ou não importante, você acha que é importante, mas você não tem mais popularidade. O que você tem agora é um povo que voltou a ter aquele sentimento antipetismo. É aquele povo que voltou a ver que Lula, sim, foi aquele vagabundo que foi preso. Então, eu acho que não é necessariamente que a esquerda não vê importância. Por exemplo, eles tinham a expectativa de 50 mil pessoas nessa manifestação do dia 1º. Deu umas 4 combis, mas a expectativa deles era 50 mil. Então, eles queriam encher. Querer não é poder. Então, eu acho que eu discordo com ele nesse ponto. Eu não acho que a esquerda não vê importância. Eu acho que a esquerda vê que é muito importante, mas eles não conseguem. Eu acho que essa é a diferença. Vamos lá. Mobilizando as amplas massas para fazer não sei o quê. Ele está mobilizando a tropa dele. O pessoal dele está mobilizado. O pessoal da esquerda está cada vez mais desmobilizado, desmotivado. Esse é o significado do problema que está acontecendo aqui. Concordo. Se você tem um partido político, se você não faz, você fica 3 anos sem fazer nada, o pessoal vai embora. Vai procurar outra coisa. Ou, você tem que fazer congresso. Ou pior, né? Se você ficar esse tempo todo roubando, ou esse tempo todo ferrando, esse tempo todo falando merda, fica pior ainda, né? Se ficasse calado, menos pior. O problema é que fica roubando, falando besteira, atacando Israel, atacando os bolsonaristas, atacando inocentes, atacando todo mundo. Então fica pior. Você tem que fazer um ato público. Né? Você tem que fazer uma campanha política. Você tem que mobilizar as pessoas. Mas como se não tem? Como? Entendeu? Falar é fácil. Tem que mobilizar as pessoas. Que pessoas? Que pessoas é essa? Quem é que é apaixonado? Aquele bando de militante lulista, esse povo não quer mais saber disso não. O Lula, ele colocou na cabeça do povo, ele viciou o povo a ir às ruas por benefícios. Ou seja, cachorro quente, sanduíche, comida, sorteios. Se não tiver isso, ninguém vai. Porque para ele, ninguém vai. Entendeu? Vamos lá. Essa aqui agora. Essa aqui foi boa, né? Eu parei, mas a gente volta agora. Vamos lá. O que acontece com a esquerda é o seguinte: a esquerda não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. Não sou eu, cara. Eu não falei nada. Eu só tô botando aqui o esquerdista falando com a esquerda. Ô, esquerdista, fica com brabo comigo não, hein? É o esquerdista falando do esquerdista. E o esquerdista dizendo que vocês não têm princípios. Que vocês têm interesses. Cara, isso aqui é muito forte. Eu tô falando, eles estão rachando. Tá tudo rachado. Vamos lá. O problema aqui que acontece com a esquerda é o seguinte: a esquerda não tem princípios. Não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. Se uma coisa acontece contra mim ou contra uma pessoa que eu gosto, eu sou contra.
Se a mesma coisa acontecer com uma outra pessoa que eu não gosto, eu sou a favor. Quer dizer, né? Por exemplo. Isso aqui, batata. Isso aqui é batata o que é o esquerdista. O militante petista é isso. São pessoas sem princípios algum. E por isso que esse cara, que é um comunistinha de carteirinha, que eu não gosto dele, ele ainda consegue falar algumas coisas que fazem sentido. Porque mesmo que você não concorde com uma pessoa, mas se essa pessoa tiver algum tipo de princípios, você vai concordar com ela quando ela não está sendo hipócrita. Então, se ela luta pela liberdade de um, luta pela liberdade do outro. Então, nesses pontos, vocês vão concordar. Entendeu? Aí você vai divergir na sua ideologia, etc. e tal. Mas o que ele fala do PT é exatamente isso. Eles querem o mal para os seus inimigos e o bem para eles. Eles querem que o que eles fazem está certo, mas se o outro fizer a mesma coisa que eles fizeram, está errado. Então eles não têm princípios. Eles lutam como um jogo de futebol. Na verdade, às vezes eu vejo os petistas e eu tenho pena. Eu tenho pena, porque a maioria dessas pessoas que votaram no Lula, eles votaram no Lula porque foram manipulados, foram enganados. São pessoas incautas que eles estão indo nessa direção, seguindo Lula, falando Lula, sem, assim, muita inocência, sem saber que aquilo ali é uma cobra, e eles não conseguem ver. Né? Então, acho que esse que é o problema. Julgamento, farsa, perseguição judicial. Vamos lá aqui. Né? Por exemplo, julgamento, farsa, perseguição judicial. Contra o Lula, depois que, né, logicamente, depois que o Lula foi absolvido e tal, eu sou contra. Porque na época que o Lula estava lá no julgamento, não vi muito empenho de ninguém sair defendendo o Lula também. Tá? Mas depois que aconteceu, que ele está liberado, que agora ele é presidente da República, todo mundo é contra as arbitrariedades que foram cometidas. Julgamento do mensalão, você é contra. Por quê? Por que nós fomos contra o julgamento do mensalão? Porque era o PT? Não. Nós fomos contra porque era um julgamento farsa. Era uma farsa judicial. Na mente do Pomar é o seguinte: o julgamento do mensalão era uma farsa porque o pessoal era do PT. Também não defendeu esse pessoal na época. Agora, se for contra o Bolsonaro, se for contra esse, contra aquele que eu não gosto, tudo bem, o julgamento farsa. Quer dizer, não tem princípios, não tem programa. É uma política de conveniência. Né? É uma política de somos nós contra eles, e tudo que fizerem contra eles, eu apoio, e tudo que fizerem contra nós, eu sou contra. É isso, simplesmente isso. E muita gente está sendo educada nessa filosofia política rasteiramente oportunista. Meu filho, eu estou falando para você dificilmente você vê a esquerda se rasgando dessa forma. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Gleice critica Tabet por ideias ruins sobre previdência do Fundeb. Assim, ó, a Tabet sendo criticada pela Gleice. Porrada de todos os lados. Aí aquela que você viu, né? Você já conhece isso aqui, nós vimos e nós mostramos para você. Todo mundo mostrou isso aqui, né? Mas olha aí. Equipe de Lula culpa ministro e reconhece erros em série com 1º de maio esvaziado. Folha de São Paulo usando Lula. Então você vê, cara, que o Lula está completamente perdido. As ações do incompetente com a situação no Rio Grande do Sul vai fazê-lo mais ainda perdido. O Lula é um desgoverno. Infelizmente, nós temos que orar para as pessoas no Sul, porque hoje nós temos um país sem gerenciamento, sem um gestor,
sem um administrador. O que nós temos é uma piada, um país desgovernado. Então a gente vai ter que pressionar muito para que os deputados façam algo para ajudar o povo. Tudo que Lula vai tentar fazer é se beneficiar dessa catástrofe, subir em cadáver, fazer tudo o que ele possa fazer para ganhar algum tipo de apoio popular. Então se prepare para a nojeira, hipocrisia que será o Lula nesse evento no Rio Grande do Sul. Ele fará tudo para ganhar voto e nada para ajudar o povo que realmente precisa da ajuda. Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, te vejo às 15 horas da nossa próxima live, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, eu te vejo às 15.